Nessa aula eu vou te mostrar como você pode salvar dados do seu jogo através da conversão para binário. Tá? Então vamos lá. A gente vai estudar o script. Eu não vou digitar aqui o script linha por linha, porque nesse caso aqui não tem necessidade. Tá? A gente precisa simplesmente entender como é que ele funciona. E é uma coisa bem simples. Certo, a primeira coisa, você precisa criar uma classe. Essa classe vai ser responsável por estar sendo salva nas pastas da Unity, tá? Do seu jogo, no caso, dos arquivos do jogo. Então você vai criar uma classe. Aqui eu criei uma classe do tipo save, tá? Dei o nome para ela de save. E eu tirei a derivação do monobehavior, que não precisa. Eu coloquei nela as variáveis que eu quero que sejam salvas, tá? Junto com essa classe. Então eu coloquei aqui ao inteiro o score, que é a pontuação do jogador. Uma lista que é o inventário. Então aqui eu posso colocar uma lista com os números ou os nomes dos meus itens, tá? Que o jogador salvou durante o gameplay. Lembrando que Vector3 e Quaternion, eles não são serializáveis, tá? Então não utilize eles. Coloca variável do tipo float nesse caso para representar os eixos x, y, z. Certo? Beleza. Outra coisa importantíssima, você precisa colocar essa nomenclatura em cima da sua classe que você vai salvar, serializar. System.serializable. Então ela vai ser, depois que você colocar essa nomenclatura, ela vai conseguir ser transformada em um tipo de arquivo que a Unity vai criar. Beleza, então essa aqui é a classe. Agora que você tem a classe já, a matriz para você poder salvar o seu jogo, em qualquer lugar do seu jogo você vai precisar chamar a função para salvar e guardar e ler os dados. Certo, então o seu jogador entrou no checkpoint, ele vai salvar ali os dados dele naquele momento. Então você precisa criar uma classe do tipo save, que é a mesma classe, aquela que a gente está utilizando para ser serializada, tá? Para ser salva. Então eu coloquei aqui, ó, save, deu o nome de S, new save, tá? Nova classe, um novo objeto, no caso. Eu passei s.score, que é uma variável lá daquela classe, coloquei 25. O inventário, eu criei aqui uma lista de string e coloquei somente o primeiro item, no caso aqui coloquei o meu nome. Mas aqui você pode colocar uma cadeia de itens que você tiver. Coloquei o meu nome para a gente entender se ele vai aparecer ou não ali no print, no final. Certo, você já populou esse objeto. Então, esse objeto aqui vai ser salvo agora. Como é que você vai fazer isso? Nós criaremos aqui a função de salvar dados. Olha só, a gente vai chamar essa função. Então ela é public void savegame. Savegame é o nome que eu dei para ela. Ela vai passar como parâmetro, que vai receber como parâmetro, um objeto do tipo save, tá? Que a gente vai enviar para ela. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente criar uma variável, tá? Definir uma variável que binary formatter. Então, deu o nome de BF, tá? Que a gente não vai entrar nos detalhes para que serve o binary formatter aqui nesse caso aqui, porque não tem necessidade. Depois uma variável string path é o caminho. Application.persistent data path é o caminho onde a Unity vai salvar os dados referente a esse projeto, a esse jogo seu, tá? Uma pasta permanente. Então beleza, você já sabe o caminho. Agora você vai criar uma variável filestream, vai dar o nome de file. FileStream file recebe file.create. Ele vai criar um arquivo onde, no caminho que nós identificamos aqui na variável path. E depois disso a gente vai concatenar esse caminho barra savegame.save. Então dentro desse caminho a gente vai criar uma pasta, um arquivo, tá? Um arquivo, qual é o nome dele? Savegame. Aqui você pode dar o nome que você quiser. Depois .save é o tipo do arquivo, tá? Esse aqui a gente não muda. A gente somente muda save game, a palavra save game. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Depois, binary formatter serialize file com a classe que a gente deu. Tá? Então aqui vai criar um arquivo trazendo aquela classe, aquelas informações que a gente deu para ele aqui no parâmetro, como parâmetro, que a gente passou. Depois, file.close. Então essa
essa esteira, essa linha de formatação que a gente fez aqui de serialização vai ser fechado depois disso. Depois a gente dá um simples debug.log aqui para a gente entender que foi salvo, tá? Game saved. Então ele vai printar. Certo, então você conseguiu salvar. Vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo na prática? Olha só, eu vou abrir aqui a pasta e a gente vai dar uma olhada. Olha só, aqui está um save game. Tinha feito o teste já, para ver se ia rodar tudo certinho. Então, vamos lá, vou continuar aqui o load game também para a gente testar tudo já na mesma hora. Beleza, como é que a gente vai chamar esse save game? Você pode chamar de qualquer lugar do seu código, tá? Do seu script, do seu jogo. Como é que você vai chamar isso? Você precisa pegar essa classe saveLoad que a gente criou aqui, onde tem a função getComponentSaveLoad.SaveGame, tá? De qualquer lugar onde você tiver do seu jogo. E você vai mandar esse objeto novo que você criou também, você pode criar em qualquer lugar do seu jogo, porque ele vai receber os parâmetros aqui, as variáveis, e você vai enviar para essa classe, para essa função. Então, ela vai conseguir salvar. Agora, que ela já salvou, você vai chamar a loadGame quando o jogador entrar no seu jogo, carregar o jogo. Como é que você vai fazer isso, loadGame? Você tem que criar uma variável, tá? Aqui nesse caso aqui de loadGame, olha só, eu criei uma função do tipo save, tá? Você pode ver que a loadGame é uma função do tipo save, ou seja, ela vai ter retorno. Retornar o quê? Uma classe, tá? Do tipo, de qual tipo? Save. Então é por isso que eu criei uma variável do tipo save que vai receber loadGame. LoadGame vai retornar dados do tipo save. Então beleza. Isso aqui também você vai poder chamar de qualquer lugar do seu script, tá? Do seu código, do seu jogo, onde você quiser. Então vamos lá. Mesma coisa. Aqui, só mudei só a ordem. Então a gente pode colocar aqui. Criar uma variável, binary formatter, o caminho novamente e a variável do tipo filestream. Nesse caso, olha só, a gente criou uma condição, um if. File. Agora não é open mais, é exists. Ele existe naquele caminho formado. Então nesse caminho e dentro do caminho existe um arquivo chamado savegame.save. Se existir, quer dizer que já um jogo foi salvo anteriormente. Se foi salvo anteriormente, ele vai abrir esse arquivo. Então file, tá? Aqui, recebe file.open. A mesma coisa, só que agora ele pede aqui qual é o modo. FileMode.open, ele vai abrir esse arquivo, tá? Dessa forma. A gente não vai entrar muito em detalhes porque não tem necessidade. Depois disso, a gente vai criar uma variável, olha só, a gente pode criar ela aqui também, ó. Save, a gente vai colocar load. Não é o mesmo variável load aqui de cima, tá? A gente pode até trocar aqui, a gente pode colocar L, só para a gente não ficar achando que aquela variável lá de cima. Então, isso aqui, ó, BF, Binary Formatter, deserialize, ele vai converter aquele arquivo binário, aquele arquivo que não tem forma que a Unity fez, ele vai converter novamente, ele vai voltar para o que ele era. E o que ele era? A gente colocou um cast. Ele vai voltar para uma classe do tipo save, certo? Então beleza, a gente criou uma variável e ela conseguiu guardar. E aqui file é o arquivo, tá? Que a gente está tentando transformar ele, tá? Voltar à sua origem. Depois disso, file.close, fechou, tá? Depois a gente vai dar um debug.log gameLoad. Tudo ocorreu bem. E a gente vai dar um return. Você pode ver que a classe é do tipo save, tá? A função do tipo save. Ele vai retornar L. L é a variável que a gente está recebendo a conversão. Então, return L. Para onde vai retornar? Para o lugar onde foi chamado. Então, o loadGame vai retornar L, que é do tipo save. Vai retornar e load, que é a variável, vai receber L. Então, a partir desse momento aqui, ó, dentro dessa variável load, você vai conter todos os registros que foram capturados do loadGame, certo? E aqui a gente pode dizer o seguinte, olha, se existiu, retorna. Se não, tá, o return aqui ele vai parar o código, tá, nessa função, nesse if. Agora, se ele não encontrou nada, o que você pode fazer? Você pode dar um save game aqui, tá? Ou você pode retornar nulo. Então você vai fazer aqui em cima
Se load for igual a nulo, então ele vai ter que criar. Se for diferente de nulo, deu tudo certo. Então beleza, é isso. A gente vai agora fazer o teste. Aqui então eu populei aqui a nossa classe. Save game vai receber aqui esse objeto save, tá? Como parâmetro, a gente vai passar para ele, vai salvar. Depois de salvo, a gente já vai carregar esses parâmetros. Eu vou comentar aqui essa parte aqui de carregamento, tá? Do load game, para a gente ver se pelo menos ela vai conseguir salvar. Então vamos lá, ó. Aqui está o caminho, olha só, usuários, o seu nome, appdata, que é uma pasta, ela está escondida, então você tem que ir nas opções aqui de visualização de pasta e ativar aqui, ó, Hidden Items, tá? Você quer ver os arquivos escondidos, certo? Então esse é o caminho, ó, appdata, local.low, default company e o nome do seu projeto, ele vai aparecer aqui. Vou dar o play aqui para a gente ver, ó. Dei o play, vou trazer aqui minha pasta, ó. Apareceu, salvou. Game saved, tá? Foi printado aqui no console. Beleza, funciona. Agora, como já está salvo, eu posso comentar o save game aqui, a função, esse chamado, e vou descomentar aqui o load, tá? Agora a gente não vai salvar mais, a gente só vai carregar. E se tudo der certo, a gente vai conseguir printar na tela o resultado obtido, ó. Game load, ok, funcionou. Ele entrou naquele if, o arquivo existe, e printou aqui o inventário. A gente pode ver ó, que eu dei um add, na primeira posição da nossa lista, coloquei o meu nome. Então eu printei a primeira posição, porque eu sei que ela tinha dado. Tá? Então, debugou, debug.log, funcionou perfeito. Então a gente pode já utilizar esse dado no seu jogo, certo? Então se você gostou desse vídeo, entendeu como fazer esse sistema, né, de salvar arquivos de forma binária, onde você vai serializar e deserializar os seus arquivos, deixa seu like, compartilhe nos grupos, nas redes sociais com seus amigos e se inscreva no canal, que é muito importante. E já te espero na próxima aula. Até mais.